O caos escondido dos carros elétricos no Brasil. Você já deve ter ouvido a notícia. O Brasil está bombando na eletromobilidade. Mais de 14 mil eletropostos já foram instalados e a rede de recarga cresce a cada dia. Mas e se eu te dissesse que esses números espetaculares escondem um caos total que pode travar o seu carro elétrico no meio da estrada? Fique comigo, porque vamos desvendar a verdade por trás dessa revolução e te mostrar por que o sonho elétrico pode virar um pesadelo. E aqui a gente não só mostra os números, mas analisa o que eles realmente significam. Segundo dados recentes, o Brasil tem 14.827 eletropostos e a rede já chega a mais de 1.300 municípios. Parece incrível, né? Mas prepare-se, porque vamos analisar em detalhes o que acontece quando você troca o posto de gasolina pelo eletroposto. A infraestrutura de recarga está crescendo, sim, mas a sua qualidade e distribuição podem ser um problema muito maior do que você imagina. Na superfície, os dados são impressionantes. Nos últimos 3 meses, a infraestrutura de recarga cresceu 22%. A quantidade de eletropostos pulou de pouco mais de 12 mil para quase 15 mil. É um avanço que merece aplausos. Mas pare e pense. A frota de veículos elétricos plug-in no país já é de mais de 208 mil unidades. Isso significa que, na média, temos 14 veículos para cada eletroposto. Parece razoável, talvez. Mas e se a gente considerar apenas os carros 100% elétricos, que dependem totalmente da rede? A conta é de um eletroposto para cada 6 veículos. Agora, imagine essa cena. Você chega em um posto de gasolina e tem 6 carros na sua frente, disputando a única bomba disponível. Isso acontece todos os dias em postos de gasolina. Mas no mundo dos carros elétricos, isso pode ser um problema muito maior. Porque ao contrário de um posto que você enche o tanque em minutos, um eletroposto pode levar horas. A corrida para ter um carro elétrico é real. Mas a corrida para ter uma infraestrutura que o suporte ainda não está acontecendo no mesmo ritmo. Essa é a primeira grande armadilha do sonho elétrico, a de que os números nos fazem acreditar em uma realidade que ainda está longe de ser perfeita. E se a gente pensar no outro lado da moeda? Por que as próprias montadoras, especialmente as chinesas, estão apostando tão pesado nos híbridos no Brasil? A resposta é estratégica. Para elas, o carro híbrido não é apenas uma opção para o consumidor. É uma ponte segura para entrar e se consolidar em um mercado gigante e complexo como o nosso. Construir uma rede de recarga ampla e confiável custa bilhões de dólares. Ao focar nos híbridos, elas podem vender em massa, construir sua reputação e faturar, sem a necessidade de um investimento colossal em infraestrutura de apoio. O híbrido é um passo intermediário perfeito. Ele oferece ao consumidor a percepção de modernidade e economia, sem o medo da autonomia ou da falta de postos de recarga. Isso minimiza o risco para a montadora e maximiza a oportunidade de vendas. A lógica é simples. Em vez de esperar anos até o Brasil ter uma rede de carregamento robusta para vender poucos carros elétricos puros, elas vendem milhares de híbridos agora. Esse sucesso de vendas faz o nome da marca crescer, cria uma base de clientes e gera receita, garantindo que a transição para a eletrificação total seja feita no ritmo do mercado, não no ritmo dos sonhos. O boom dos híbridos não é só a escolha do consumidor, é uma jogada de mestre das empresas. Agora, vamos nos aprofundar no tipo de carregador que está sendo instalado. Do total de quase 15 mil eletropostos, a grande maioria, 84%, são carregadores lentos, os famosos AC. Eles são ótimos para recarregar o carro durante a noite na garagem, mas para uma viagem longa ou em uma emergência,
eles são praticamente inúteis. É como ter um copo de água para apagar um incêndio. Sim, a quantidade de carregadores lentos cresceu 17% em 3 meses. Mas o que realmente faz a diferença na estrada são os carregadores rápidos, os DC. E eles, apesar de terem crescido 60% no mesmo período, ainda são uma minoria assustadora, totalizando apenas 2.430 pontos em todo o país. Se você dirige um carro a combustão e só encontra postos que enchem seu tanque com um conta-gotas, você entenderia a frustração. O avanço na mobilidade elétrica é inegável, mas ele está sendo impulsionado pela tecnologia errada. A rede de recarga no Brasil é, em sua maioria, uma rede de recarga para quem não tem pressa. Esse é o segundo caos escondido, o do tempo perdido, da autonomia limitada e da frustração de depender de uma recarga que leva uma vida. Se você está achando essa análise útil para a sua próxima compra, já sabe, deixe o seu like e se inscreva no canal. É assim que a gente continua produzindo este tipo de conteúdo para te ajudar a fazer a melhor escolha. E se você achava que os problemas de tempo e quantidade eram ruins, espere até a gente falar de geografia. A notícia celebra que a rede de recarga já chegou a 1.363 municípios, o que parece um grande número. Mas o Brasil tem mais de 5.500 municípios. Isso significa que apenas 25% do país tem infraestrutura de recarga. Imagine o cenário. Você decide fazer uma viagem de São Paulo para o Nordeste. Enquanto as grandes cidades do Sudeste têm uma concentração maior de eletropostos, o avanço nas outras regiões ainda é tímido. O Norte, por exemplo, teve um crescimento de quase 24% em 3 meses, mas saiu de apenas 38 para 47 municípios com pontos de recarga. O Nordeste subiu de 294 para 326. São números pequenos que não cobrem as vastas distâncias do nosso país. A interiorização da infraestrutura ainda é um sonho distante. A falta de cobertura em rodovias e cidades menores pode transformar uma viagem de carro elétrico em um verdadeiro jogo de sorte. Você pode ter um carro incrível, mas se não houver onde carregar, ele se torna um peso morto na sua garagem. O caos escondido aqui é a falta de planejamento geográfico, que deixa 75% do território nacional sem suporte para a eletromobilidade. Por fim, temos que falar sobre a verdadeira vítima desse cenário, o carro 100% elétrico, o BEV. O relatório mostra que 55% da frota de veículos eletrificados no Brasil é de híbridos plug-in, que tem a segurança de um motor a combustão. Isso significa que a maioria das pessoas que compram carros eletrificados ainda não confia totalmente na infraestrutura. O híbrido é o plano B perfeito, uma forma de ter a economia da eletrificação sem se arriscar. Mas para os 45% que investiram em um BEV, a realidade é muito mais dura. Eles são totalmente dependentes de uma rede de recarga que, como vimos, é majoritariamente lenta, geograficamente escassa e já está sobrecarregada. O que o mercado nos diz é que o consumidor está optando pela segurança. E a escolha do híbrido é um recado direto. Eu quero a tecnologia, mas não confio na infraestrutura. Essa é a principal barreira para a adoção em massa dos carros 100% elétricos. E a menos que o problema seja resolvido, a revolução pode nunca decolar. Para resumir, os números de eletropostos no Brasil parecem ótimos, mas escondem um caos de carregadores lentos e uma distribuição geográfica ruim. A relação de carros por eletroposto já é um problema, especialmente para os veículos 100% elétricos, que são os mais vulneráveis. O crescimento dos híbridos mostra que o consumidor brasileiro já percebeu a armadilha. A revolução elétrica está acontecendo, mas no ritmo da infraestrutura, não no da tecnologia. Agora, eu quero saber de você. Você ainda compraria um carro 100% elétrico depois de ver essa análise? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se este vídeo te ajudou,
Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e conferir esta playlist que preparei para você. Valeu e até a próxima!